Olá, pessoal! Que prazer, que honra estar aqui mais uma vez realizando para vocês o Café do Banana, o Café com Banana Podcast. Agradeço a like, o seu compartilhamento e a sua presença no nosso podcast. Um podcast sempre diferente um do outro, mas com muitas mensagens, né? É legal, eu adoro fazer o nosso podcast por causa disso. Mensagens, pessoas diferentes, amigos, né? Empresários e pessoas que fazem e trazem um pouco da sua história para a nossa cidade de Brusque, é claro, né? E agradecer também o patrocínio da Havan, tudo num só lugar. Lembrando que, gente, roupa feminina, masculina, roupa para família, diferenciais únicos você vai encontrar hoje na Havan. Confira a qualidade e a diferença da roupa da Havan. Você vai se surpreender. Na Havan, aliás, é pouco, né? Não precisa nem falar de surpreender. Na Havan realmente é um sucesso, leva o nome de Brusque para todo o Brasil. É uma empresa realmente no coração de todo brasileiro. Um abraço grande a toda a família Havan que patrocina esse espaço. Agradecer a Cauã na geração das imagens, agradecer a você que está junto com a gente aqui no Café com Banana Podcast. Hoje meu convidado é uma pessoa que é meu amigo já de muitos anos, né? Eu tenho o prazer de ser amigo dele, é excelente pessoa, excelente profissional. Né? Eu conheci ainda com... Né? Na verdade, eu vi ele jogar, pra vocês terem uma ideia, lá em Joinville. Né? Uma oportunidade, eu morava... Você nem sabia disso que eu vou te falar agora. Eu morava em Blumenau, né? E jogou Grêmio e Joinville. Né? E eu queria ver o Grêmio jogar. O Leão era goleiro do Grêmio. Tu lembra disso, né? Ninguém tá te vendo ainda, tá? Ninguém tá te vendo ainda. E eu lembro que eu saí de Blumenau, olha só, para ir para Joinville ver um jogo de futebol, né? Vocês que é amar futebol, né? E é claro, outras vezes eu vi essa figuraça que tá aqui na minha frente, né? Quantas vezes eu fui no campo vê-lo jogar também, né? E hoje é um privilégio ser amigo dele. Antes, né? Eu vendo o ídolo jogar bola, aquele cara do meio de campo que, né? Era o articulador, o cara da calma do futebol, né? Tava lá no meio articulando, né? Ponta de lança, numa fase da vida dele, né? E passou por muitos clubes. E eu convidei ele. Foi muito difícil para trazer ele aqui, porque ele tem muitos compromissos, é claro, né? Como todo mundo tem. Então eu tenho a honra, o privilégio de ser amigo dele. Eu me honro muito pela qualidade e a pessoa que ele é, chefe de família, né? E um cara que sempre onde passou deixou portas abertas, né? E quer deixar a porta aberta? O respeito ao trabalho, né? Então ele trabalhou em vários clubes, mas deixou um legado. Tenho certeza disso, deixou pegadas pelo seu caminho, né? E hoje eu apresento para vocês com muito prazer, né? Edemar Alessio, né? Edemar? Luiz Alessio. O Luiz, eu fiz questão que ele falasse aqui, né? Edemar Luiz Alessio. Até brinquei com ele hoje, eu coloquei o Alessio com S só. Ele falou, não, é Alessio com 2 S, né? E prazer tê-lo aqui, viu? Banana, o prazer é todo nosso, né? Boa noite a todos que acompanham o seu programa, né? Parabéns pelo seu programa, né? Sucesso que tá tendo. A gente tem tido, visto outros amigos aqui sendo entrevistados, né? Tudo que você falou também é recíproco. É um cara que eu admiro muito também. Você é um cara batalhador, um cara muito correto, um cara que busca fazer as coisas certas e a gente aprende muito, né? Cada vez que a gente conversa, cada vez que a gente se encontra, é muito bacana ter essa interação, essa reciprocidade de a gente poder estar com vocês aí. Né? Então a Legal. gente está aqui para bater um papo, né? Agradeço muito essa oportunidade e esperamos conversar aí, né? De uma forma descontraída e falar um pouquinho sobre todas as coisas que a gente vivenciou um pouco na vida aí, né? Legal. E muita experiência, né? É muita estrada rodada aí, né? Com certeza na minha frente aqui. Edemar Luiz Alessio. Bom, eu sempre começo pelo começo. Eu não posso, eu sempre falo assim, por que você pergunta o nome de pai, de mãe, onde veio, onde não veio e tal? Porque essa é uma identidade única, né? A gente salvaguardar a lembrança dos nossos pais é único, é uma coisa divina na minha vida, na tua vida e na vida de todos nós, né? Então quando eu falo assim, ó, Edemar Luiz Alessio, nosso Palmito, né? Conhecidíssimo Palmito. Começou aonde? O nome do pai, da mãe? Conta um pouco do seu começo. Quem é, lá na essência, o Edemar Luiz Alessio? Bem, eu sou natural de Palmitos, né? Município de Palmitos, lá no oeste de Santa Catarina. Meus pais são descendentes de italiano, né? Meus avós vieram de Pádua, vieram para o Rio Grande do Sul na época e de lá se transferiram para Palmito, né? O senhor Idalino Olívio Alessio, né? Que é meu pai, e aí a Iracema Ferronato Alessio, que é a minha mãe, né? Hoje eles não estão mais aqui, mas foram as grandes referências na minha vida, como você falou.
é uma coisa que eu não esqueço nunca do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, do meu sogro, da minha sogra, porque eu sempre penso assim, só foram essas pessoas que deram suporte no início para a gente. Então, assim, ver tudo aquilo que eles fizeram para a gente, eu nunca vou conseguir retribuir isso na minha vida. Entendeu? O carinho, aquele esforço, aquele trabalho. Você sabe como é que era interior, né? Interior de Palmitos, a gente saía Muito de lá, sofrimento, né? sofrimento, ir para a escola de manhã, geada, frio, aquela coisa toda, mas sempre preocupado com a gente, em dar o melhor, né? Meu pai era motorista de caminhão, trabalhava, tinha uma empresa de comércio junto com os irmãos, né? Os irmãos Alessio lá, que era meu tio, inclusive meu padrinho, Darcy Alessio, né? Que faleceu até no final do ano passado. E o tio Hermínio, que era Alessio também, que é um outro tio que está vivo, está no Mato Grosso também. Começaram essa empresa, né? Então a gente começou desde cedo a aprender a trabalhar, estar envolvido com alguma coisa, mexer com comércio, mexer com criação de animais, de porcos, fazia esse transporte de compra, de comércio de Palmitos para Chapecó, para São Paulo, para Curitiba, né? Então meu pai viveu na estrada por muito tempo, né? E a minha mãe foi a grande heroína, vamos dizer assim, porque ela cuidou da família. Cuidou, né? da família, ela que criou todos nós, né? Idalina? Iracema. Perdão, Iracema. Idalina é o pai e Iracema é a mãe, né? Então, não tenho dúvida que são meus eternos, né, ídolos e eternas referências com relação a essa criação. Legal, isso é muito importante porque é a raiz, né? Certo, Todos nós exatamente. temos uma raiz, né? Me sinto muito feliz por ti, porque quando você fala assim, foram referências, e são referências, São referências até hoje, né? Se a gente não esquece. A gente olha para trás e fala assim, nossa, quanto sofrimento, né? Quanta luta. E não era nada fácil. O pessoal pensa que era tudo em pacotinho, 250, é tudo granel, né? Lembra disso? Tudo. Era tudo difícil, então a gente não tinha automóvel. O pai tinha uma bicicleta, o pai foi ter carro, falando do meu pai, né? Ele foi ter carro lá, quando já tinha mais de 50 anos, porque não tinha condições, Sim. né? E a mãe, como você falou, que cuidava da gente, eu e o meu irmão. Quantos irmãos você tem? Nós éramos em 5. Em 5 irmãos? Em 5 irmãos. A tua mãe é uma heroína mesmo. Né? 2 mulheres e 3 homens. E o nome deles, por favor? Osmar, Edgar, Edemar, Marli e Leda, né? E tivemos também um irmão com 10 meses que faleceu antes de eu nascer, né? Que seria o Gilmar, né? Que a gente também, eu nunca esqueço de agradecer, porque talvez eu nasci porque ele faleceu, porque certamente naquela época, cada ano se tinha um filho, né? Então, talvez eu não seria o da vez, né? Então, a gente sempre lembra dessa referência, porque um dos filhos que foram, nasceram outros depois, né? Então, uma família que a gente sempre foi muito unido como irmãos, né? Trabalhamos junto, aprendemos junto, né? Os mais velhos sempre cuidando dos mais novos, que é uma coisa bacana que tinha nessa época, né? E aprendendo as coisas da vida que foram aquelas que, na verdade, nos deram esse norte para a gente chegar onde que a gente está. Legal. Jogar futebol, esse negócio aí, o começo, como é que foi o começo? Porque eu joguei bola também, né? Sim. Olha, essa pessoa não sabia disso, né? Joguei lá no Santo André, joguei no Corinthians, né? Aliás, o Corinthians foi a primeira partida oficial do Pelé, né? Olha. Isso lá em Santo André, ninguém sabe disso, né? Aquele menino, né? Moreninho, estava lá em Santo André, jogou a primeira partida dele oficial com Corinthians de Santo André. Olha, e meu pai viu esse jogo, né? Meu pai de bicicletinha lá em cima do muro, não tinha dinheiro para entrar no campo, aquele negócio todo. Claro que o Pelé não era o Pelé, era um menino que tinha uma vocação para jogar bola e se tornou esse monstro sagrado que a gente sempre vai lembrar dele. O começo do Palmito no futebol, como é que foi? Bem, assim, o futebol sempre teve vamos dizer assim, no sangue da família, né? Meu pai, meu tio, foram pessoas que sempre se envolveram, estavam no interior, então começaram a fazer um campo de futebol, começaram a convidar os vizinhos, amigos. Aí não tinha dinheiro, meu pai viajava, então trazia a camisa de Curitiba, por exemplo, comprava lá e... o calção, por exemplo, nós tínhamos um moinho também, então era feito de sacos de farinha, costurado ali, e dava um jeito, né? Comprava a camisa e as meias. Era bem fininho, né? Era coisa mesmo que eu... inclusive, eu estou até escrevendo um livro contando essa história para ficar registrado realmente, né? Mas era esse esforço, esse bem comum que se tinha e que muitos lugares ainda tem,
de todo mundo participar, todo mundo Se ajudar. dividir as coisas, né? Exatamente. Então, sempre foi isso. Meu pai adorava futebol, meu pai era torcedor do Santos, né? Santista doente, acompanhou o Pelé, viu vários jogos do Pelé, né? E eu sempre fui, vamos dizer assim, meus pais eram gaúchos, né? Então a influência na nossa região era de Grêmio Internacional. E um dos irmãos era muito fanático, torcedor do Grêmio, o segundo mais velho, né, o Edgar. E o Osmar era do Internacional. E como o Osmar era o que mais dirigia os carros para a gente sair, então ele dizia, ó, se tu for do Internacional, eu vou te ensinar a dirigir. Se tu for do Grêmio, não vai ter vez. Então, quer dizer, ele usou da força, né? Usou da força. E aí deu, porque meu pai era santista e gremista, né? E a gente formou essa dupla do Inter. Opa, pelo menos empatou ali, né? A mulherada, assim, as mulheres não tinham muita influência no futebol, né? Mas a gente morava era chamado de linha Lécio, né? No interior tinha o moinho, tinha todo esse armazém e ali vivia vários primos, né? E a gente sempre estava jogando bola. O nosso negócio não tinha bola, jogava com laranja. Nós fazia, sabe, vivia o dia rodando, ia pescar, ia fazer todas aquelas coisas de uma criança do interior, né? E eu não sei de onde que vem, mas eu era muito fominha para jogar bola. Eu adorava jogar bola. Jogava até chegar à noite e chegar atrasado lá e levar até uma surra, às vezes, porque estava jogando bola que atrasou, porque não sei o quê, aquele negócio da janta, vai né? tomar banho, moleque. Aquela coisa mesmo assim. E a partir dali, esse interesse foi... vamos dizer assim, eu aprendi um pouco com meu pai, com meus tios, porque eles também foram pessoas que agregavam outras pessoas para jogar. Por exemplo, dar um exemplo, meu pai, eles traziam empresas de Curitiba para jogar em Palmitos, que era a empresa que eles negociavam. O pessoal do frigorífico Chapecó, antigamente, hoje não existe mais, mas era um frigorífico grande que matava porcos, né? Vinham jogar em Palmitos. Aconteciam tantas coisas legais que a gente aprendeu com isso. Aquele negócio do festival. Exatamente. Né? Assim, coisas impressionantes. Vou contar só uma dessas histórias, porque são tantas, mas assim, o que aconteceu com o frigorífico Chapecó que me marcou muito. Como nós morávamos na divisa entre os municípios de Caibi e Palmitos, então ali era a passagem certa de quem iria até Caibi. E o jogo foi marcado para Caibi, que são dois municípios que fazem extremas, mas ficavam mais perto de Caibi para nós. Então nós íamos no comércio em Caibi, iríamos para Palmitos também, mas Caibi estudávamos ali, que era mais perto, era 3 quilômetros, Palmitos ficava a 10 quilômetros. Então ali a turma de Caibi fez uma recepção para a turma de Chapecó. E aí vieram de ônibus, então foram trocados, quem veio de carro foi de ônibus, quem entrou, né, e foram já tendo aquela amizade, né? Foram pro jogo, jogaram, fizeram aquela festa e me impressionou muito a amizade que eles tinham, mesmo sendo pessoas que muitos não se conheciam, mas o tratamento, sabe, no interior sempre tem uma coisinha a mais, né? Tem um carinho. E o que me chamou a atenção que foi jogaram, brincaram, tal, e no final do dia, já era noite, a turma de Chapecó foi embora. Foram embora, vamos embora. Tá todo mundo liberado, tchau, tchau, tchau. Mas eles não sabiam que a turma de Caibi já estava lá naquela mesma ponte esperando eles para mais uma rodada de sanfona, de cerveja, de foguete, de abraço, né? Então, as coisas que marcavam muito, porque isso era recíproco, Poxa, entendeu? Que legal, né? Então, assim, a despedida, vamos dizer assim, né? Então, eram feito tantas coisas nessa linha, porque existia uma união muito grande, os recursos eram escassos, tinha que se juntar para ter como fazer isso... Para viabilizar. Viabilizar, né, cara? Então, até por conta disso, então, eu entrei nessa linha também de ser cooperativo, de ajudar, fazer time de futebol, de fazer aqueles torneinhos de encanto de potreiros, de pastagem, assim, pra gente jogar. E eu, como falei, eu acompanhava também, eu tinha uma coisa que a gente escutava muito rádio, né? A televisão, consegui lá com 10, 11 anos ver a Copa do Mundo de 70, né? Mas eu digo assim, eu acompanhava muito os jogos, então pelo rádio eu via a narração dos jogos, aquilo, né? E eu passei a torcer Palmeiras também, né? Que era um time que só apanhava do Santos na época e depois começou até a ganhar alguns jogos, né? Mas era mesmo como referência. A gente sonhava, justamente eu sonhava, pedia para Deus que um dia eu queria jogar futebol, cara. Isso me levou para esse caminho, entendeu? Que legal. Então eu jogava todo final de semana, jogava na escola, nós íamos antes para a escola, estudava à tarde, e a gente já ia às 11h30 da manhã para chegar lá meio-dia, jogar até 1 hora, a hora que começava a aula, e aí jogava depois. Era fominha mesmo. Era fominha, era o esporte que me completava, né? Legal. E a partir daí a gente começou a jogar
participava muito quando o adulto jogava, as crianças iam junto, e a gente vivia, respirava isso, né? Por conta dessa organização do clube, que ficava até na sede da casa dos meus tios lá, né? Sim, Então é uma coisa que ficou muito presente, né? E legal. dali foi só seguir, né, para onde que a gente queria chegar, né? Claro, trabalhava, fazia as outras coisas, mas o futebol era sagrado, final no de sangue, semana, né? estava no sangue, né? E Legal. graças a Deus tive depois a oportunidade de vir estudar pro litoral aqui, né? Não, mas a gente vai falar, Vai né? falar mais, né? Calma aí, deixa eu só fazer um agradecimento para a Van, porque Tá você bem. vê que é um livro, né? É uma história belíssima, é uma história de vida, né? É uma história que, nossa, muito legal ouvir, estar aqui com você, agradecer a Van, que oportuniza a gente trazer pessoas para contar a sua história. O Palmito, o que eu mais gosto de fazer isso é eu não gosto de falar que eu sou contador de história, né? Desde que eu me conheço por gente no meio de comunicação, eu sempre abri as portas do rádio, da televisão, né, para as pessoas, né? E justamente porque quem faz o nosso dia a dia são as pessoas, né? Não é discurso político, né? O político usa esse termo, né? As pessoas, a gente tem que melhorar a vida das pessoas, só que eles melhoram a vida deles, né? A vida toda, a gente vai morrer escutando essas balbúrdias que eles falam, sem crítica a ninguém, Sim, a gente já exato. sabe quem são, né? Aham. Então eu vejo assim o quanto é importante a gente conversar e registrar as histórias, porque Exatamente. ninguém caiu de paraquedas, né? Aí eu vejo as histórias, elas estão aí, e eu vejo o quanto é importante retratar. Tanto você está escrevendo o livro, não sabia disso, né? E me sinto muito feliz por ti também, porque é uma história viva da tua vida, né? E é muito legal isso. Agradecer mais uma vez a Van, tudo no só lugar. Hoje a Van, com certeza, né? Hoje faz muito tempo, a gente tem o privilégio de estar junto da Van há 37 anos. Eu lembro da lojinha, eu sempre falo isso, da lojinha dos 45 metros quadrados, quando eu entrei lá para buscar um patrocínio. O Zé Carlos, o número 1, né? Tava lá, conversei com ele. Eu queria conversar com alguém sobre um patrocínio aqui no meu programa da rádio, tal. Tem um programa chamado Café com Banana, e dali veio. E essa história está comigo há 37 anos. Bacana. E também aquela lojinha dos 45 metros quadrados virou mais de 22 mil funcionários, fora os indiretos, que dá mais de 150 mil pessoas, e é uma referência para todo brasileiro. Me sinto muito grato tê-los junto comigo aqui. A Van, tudo no só lugar. E não se esqueça, roupa feminina, masculina, as diferenças, inclusive é uma novidade da Van. Roupas altíssima qualidade, com muito preço e diferenciais ótimos para toda a família. Bom, uma coisa que eu quero retratar com você é o seguinte: nada acontece por acaso, né? Você era fominha de bola, mas lá longe, né? Lá longe, lá na tua cidade e tal. Você falou agora, deu uma deixa para mim, ó, litoral, né? Quando aconteceu essa tua vinda para o litoral, e o que mudou na tua vida? Bem, eu até os 15 anos, Hum, praticamente, eu saí nos 15 anos, fui estudar em Caxias do Sul, né? Na época estudei, até tivemos agora essa semana em Caxias, uns pertinho de São amigos. Marcos lá, tá? Isso, é. E depois eu retornei, estudei mais um ano em Caibi, que ficava mais próximo, né? E eu tinha sempre o interesse de fazer um curso que gostava na época, era de técnico em agropecuária, alguma coisa nesse sentido, né? E aí meu pai e meu irmão viajavam para aquela região de São Francisco Uhum, do Sul, né? Levavam sim, farelo de soja de São Miguel do Oeste e sim. passaram por um colégio agrícola em Araquari. E Uhum. pediram se eu gostaria de estudar lá. Eu falei, não, eu quero. Era interesse mesmo de sair para estudar, era aquela Sim, coisa de interior que às vezes a gente sim. quer, Buscar novidades. buscar uma novidade, né? Uhum. Acabei passando nesse colégio, né? E aí eu comecei a estudar nesse colégio por 3 anos. O colégio era interno, né? Mais de Puxa, 120 alunos do Brasil inteiro, né? Na verdade, puxa. a grande maioria é tudo de Santa Catarina, né? Mas a Uhum. gente, até hoje, a gente fez um encontro, agora há pouco tempo, de 40 anos Que dessa legal, turma, né? cara, A gente que tem legal. amizade em grupos de WhatsApp com todos, né? Interagem bastante, né? E é ali que eu, na verdade, comecei a entrar mesmo naquele futebol mais apurado. Jogava com 14, 15 anos, eu já jogava em time de adulto lá na minha Uhum. cidade, no famoso Água Verde, né? Que era o time que o meu pai colocou o nome por conta do Água Verde de Curitiba, né? Que Aham. depois se Tem um transformou bairro lá em em Curitiba, é. Pinheiros, se Sim. transformou, né, no Paraná Clube agora, né? Meu Aham. pai, inclusive, se associou na época a esse clube, né? Então, Sei, meu pai já tinha um feeling, né? o É. feeling da coisa, né? Então a gente Uhum. jogava muito, né? Tinha um time também em Caibi que chamava-se Juventude, que é um time que fez uma história muito bonita, conquistou vários regionais lá, onde que tinha meus primos que jogavam, jogadores fantásticos, só que não foram para nível profissional. Um deles jogou na Chapecoense, né? E
E os outros não saíram muito da cidade, né? E tem que falar do Palmitos, o Recreativo Palmitos, que disputou 2 campeonatos catarinenses na época, né? Em 75, 76, o Palmitos disputou o campeonato catarinense da primeira divisão de profissionais, né? Meu tio era prefeito na época da cidade, esse meu padrinho, Darcy, gostava muito de futebol, ele que foi atrás disso. Na época era o Pedro Lopes, presidente da federação. Eu conversei com o Pedro Lopes. Ele não, vamos fazer, o estádio não tinha iluminação, tinha que jogar quarta-feira à tarde, tinha que fechar comércio, aquela coisa, mas isso aí motivou muito porque ali estavam meus ídolos, sabe? Os grandes ídolos, as grandes pessoas que me fizeram como ser um jogador de futebol, foi as coisas que eu aprendi com eles ali na cidade, sabe? Pessoas que até hoje agradeço, inclusive esse ano vamos estar fazendo um encontro, né, na nossa cidade de 50 anos da galera que nós começamos a jogar, e essas pessoas vão ser homenageadas também, né? A gente já conversou e homenageou eles em outros momentos também, mas são pessoas que a gente tem que agradecer a vida inteira, né? É bacana essa história, não é só uma passagem, quer dizer, há uma convivência com o pessoal da antiga, né? É legal isso, exatamente, né? A gente não esquece porque foram referências, pessoas que a gente tem que levantar e eram craques de bola, cara. É apenas que eles jogavam numa época que não tínhamos, né? Era difícil passar um jogo de transmissão. Palmito, eu peço desculpa, licença a você, você tá falando, eu tô lembrando de um zagueiro. Eu jogava na Várzea de São Paulo, cheguei a jogar na Várzea de São Paulo. Eu vi jogador lá, como você viu jogador lá, na tua região lá, que, sinceramente, muito profissional que joga hoje, mas não servia nem para amarrar a chuteira desse pessoal. Desculpa eu falar isso. Não, mas é verdade. Eram craques de bola, eram jogadores, olha, impressionantes. Que não tiveram oportunidade, né? Sim. Como tem cantores e cantoras, né? Eu vejo que tem jogadores e jogadoras, né? Mas o problema hoje, por exemplo, depois nós vamos falar de empresário, né? Onde já se viu uma seleção ser feita, eleita por empresários, né? Hoje o nosso futebol brasileiro, não é o técnico que coloca o jogador lá, convoca, é os empresários. Isso é minha opinião humilde, né? Porque a gente vê jogadores que, sinceramente, tem mais nome do que futebol, né? Mas isso nós vamos falar depois, né? Legal. Agora, como é que foi o pontapé inicial para pular para o profissional? Quando foi isso? Bem, quando eu cheguei no colégio, até a pessoa que me deu o apelido de Palmito na época foi a pessoa que me recebeu a primeira vez, a segunda, e na terceira ele foi me entrevistar, né? Para fazer o contrato, assinar os documentos, né? Aí, até hoje, quando a gente se encontra, hoje ele é secretário de obras de Itajaí, o Tarcísio Zanelato. Ele disse assim, as 2 primeiras perguntas que você se tinha time de futebol e onde que estava o campo, que o campo ficava atrás do colégio. Você queria saber isso? Ele falou, o colégio pouco importava. Tem isso. Me colocou a par de tudo. Eu digo, opa, então tá resolvido. Então fiquei mais contente. E aí a gente começou ali no colégio, fazia-se a seleção para treinar contra uma outra equipe, né? Então, mas a seleção na época era só dos alunos do 3º ano. Eu estava no 1º ano. Então, para mim jogar na seleção, eu tive que até mudar de posição. Não, precisava de um zagueiro. Não, mas eu jogo de zagueiro. Tanta fominha, digo, não, eu jogo aqui, vou atrás. Lugar, eu quero jogar. E acabei entrando de zagueiro, os outros jogadores tudo de 1,80 m, 90 e um com 1,55 m lá no meio. Me virava, entendeu? E aí a gente começou a jogar ali, né? E então a gente jogava muitos jogos contra a Polícia Militar, contra o Exército de São Francisco, contra equipes de Joinville. E os professores nossos, na época do colégio, a maioria eram tudo de Joinville, né? Um deles, de Educação Física, era o Amauri, né? Hoje falecido, um grande amigo. Era o goleiro do Caxias, na época, né? Eu lembro do Caxias. E aí, ele tinha sido goleiro do Caxias, então ele dava aula no colégio e ele começou a observar. Digo, pô, Palmito joga, não sei o que, tal. E eu tinha um outro colega do 3º ano, que era de Nova Veneza, Márcio Gava, um grande amigo também. E ele já estava nos juniores do Joinville, já tinha entrado, né? E aí, por uma carga d'água lá, diz, o treinador de lá pediu para você fazer um teste, né? Mas o treinador imaginava, quando ele falou assim, vai vir eu tenho um zagueiro lá, o Palmito. Mas ele não falou mais nada, ele não disse que o Palmito era um cara baixo, que era um cara... Aí quando cheguei para fazer o teste, o cara achava que a Palmito, pelo apelido, era um cara alto, né? E ele olhou para mim, baixou a cabeça e deu risada. Digo, meu Deus, zagueiro com esse tamanho, né?
Então, assim, as coisas que aconteceram, treinei já no outro dia, até isso faz parte da história que eu falo, porque a gente não esquece dessa data, que o jogo que eu fui estrear no Joinville foi a preliminar de Fluminense do Rio, na época do Rivelino, inclusive esse jogo foi no aniversário do Joinville lá, até o Rivelino fez o gol, ganharam de 1-0 do Joinville, e depois eles jogaram até aqui em Brusque, fiquei sabendo que jogaram aqui em Brusque também. Mas não foi fácil, esse jogo foi difícil. Meu Deus do céu, imagina um guri que sai lá do meio do mato, lá nunca entrou num estádio de futebol para jogar futebol, né? Eu tremia mais do que vara verde, na verdade era uma coisa que... E aí, fomos pro jogo, zagueiro, digo, cara, eu não tava bem, não era a posição que eu queria jogar, mas eu queria jogar bola, né? E por uma, sei lá se é coincidência, se é sorte, a gente não sabe o que é, o lateral direito se machucou. E o lateral direito não era o lateral de origem, né? Ele era um meio de campo que foi para lateral. E aí o treinador, eu falo essa história porque o treinador é meu amigo, a gente conversa até hoje, ele falou assim pro pessoal do banco, eu vou botar aquele guri, que eu era o mais novo de todos, eu tinha 16 para 17 anos, outros com 20, 21, vou botar esse guri para jogar de lateral direito, para ver se joga alguma coisa, porque de zagueiro não servia. Cara, eu jogava no meio de campo, a minha função, corria pra caramba, tinha força, chutava forte, aí comecei a jogar de lateral direito, 20 minutos de jogo na lateral, achamos o lateral direito que a gente queria. E aí passei a jogar de lateral, jogava de zagueiro, né? Mas a minha posição sempre foi meio de campo, então eu comecei a treinar no Joinville. Então a gente saía do colégio todo dia, 4 horas da tarde, pegava ônibus, pegava carona, chegava lá, o treino começava tipo 5 horas, 4h30, 5 horas. E se terminasse até 6 horas, a gente voltava, dava tempo de pegar o ônibus para pegar a janta no colégio, né? Mas na maioria das vezes a gente perdia, porque o treino se estendia, a gente fazia caminhadas, corridas fora do espaço do centro, né? E a gente acabava ficando na rua até 9 horas às vezes, e chegava no colégio sem lanche, né? E tinha que se virar, porque a gente sabia que era um momento da vida que a gente precisa, e o sacrifício... A doação, ela tem que vir, porque a gente não vai conseguir avançar se não tiver doação, né? E muitas vezes tem que estar... Mas aquilo me fazia tão bem que eu não dava tanta importância para isso. Era aquilo que eu queria, né? Estudava durante o dia, trabalhava, nós tínhamos projetos, né? Que a gente aprendeu tanta coisa bacana, né? Com os professores. E foi uma verdadeira escola. Eu diria que eu tive 3 filhas, mas se eu tivesse um filho, se pudesse, né, se ele gostaria, eu ia incentivá-lo para estudar numa forma de internato, como é que era antigamente. Era tudo rígido por horário, 10 horas todo mundo dormiu. Hora pra dormir, acordava 6 horas para a gente estudar, 7 horas café, ia para a sala de aula. Então era muito bacana, né? E a gente aprendeu muito com isso, pelas referências dos professores e das pessoas que cuidavam da gente, que eram verdadeiras mães, as funcionárias, o pessoal da cozinha. Muita responsabilidade. Aqueles professores eram demais, né? Sim. Eles eram amigos, eram tipo pai, mãe, né? A gente todo mundo ficava praticamente longe de casa, um ou outro que era de Araquari, de mais próximo, mas a maioria era tudo distante, de Sombrio, de outros lugares, São Joaquim, né? Mas foi muito legal, foi uma experiência... E aí? Chegou ao 3º ano, como é que foi? Aí eu já no 2º ano comecei a jogar no Joinville, já no início. Então eu joguei o 2º ano todo e o 3º, né? Já como profissional? No 3º eu já jogava algumas partidas no profissional, né? E não dava para fazer todos os treinos, porque... eu tinha responsabilidade lá no colégio, né? O colégio me liberou, o colégio foi muito bacana nesse ponto, né? Eles, assim, é difícil fazer isso. Claro que meu pai assinou um documento dando essa autorização, né? Mas o colégio usou isso até de uma forma positiva, porque assim, com o preparo físico que eu tinha lá, eu competia pelo colégio em corridas, em jogos, então o colégio conseguiu muitas coisas através disso, né? Porque daí também eu incentivei outros colegas nossos que gostavam de futebol, teve alguns que foram para o Joinville depois, tem outros que foram para o América do Rio, tem gente morando no Rio por conta disso, ficou até lá morando, né? Mas a gente tinha um time legal, a própria turma nossa do 1º ano, já no 1º ano ele foi campeão do torneio interno, ganhando o 2º e 3º, porque era uma turma aguerrida, né? Um pessoal que sabia jogar. Então nós representava bem o colégio. Para o colégio também era interessante, porque... Tem o nome do colégio, isso tudo. E aí o apoio dos professores foi fundamental. A gente, meu Deus, a gente tinha
tudo com responsabilidade. É uma coisa bacana que aconteceu na minha vida, porque como a gente não tinha muito dinheiro, Banana, para pagar ônibus toda hora de Araquari até Joinville, dava 16 quilômetros, né? Então, muita gente dava carona. Entendi. E a maioria que ia para Joinville para fazer alguma coisa, entendeu? E essas pessoas, depois, quando eu comecei a jogar no profissional, eu arrumava até ingresso para eles, entendeu? É então, uma troca, né? É uma troca. Então, e depois a gente via assim, meu pai, pessoas que a gente conheceu, depois, meu pai dava carona para você, meu pai morava em São Francisco, meu pai morava em Araquari, tá? Então, a gente, meu Deus, eu tenho uns amigos agora, fui esses dias em Araquari, lá de colegas que estão morando lá, né? O próprio secretário de Educação era nosso coordenador administrativo do colégio. Então, tu fica feliz porque também fui ajudei muita gente, mas assim, eu não posso esquecer da gratidão dessas pessoas, tá? Esses caras aí foram fundamentais, né? Porque muita gente ia pro jogo de Araquari, mas já ia com aquele, o cara jogou, joguei também em alguns times de Araquari, nos campeonatos no início. Onde tinha a bola, eu tava atrás. Ali foi uma energia muito boa para você realmente buscar o teu sonho. Exatamente. Né? Foi ali o grande start, né? Porque também foi muito bem acolhido no Joinville. O Joinville também tinha uma estrutura muito boa de base, com o treinador Linor do Rosário, que era um paizão de todo mundo, Paulo Roberto Coutinho, que hoje também trabalhou na imprensa, depois na TV em Criciúma, né? Até hoje ele continua com programas em Criciúma esportivo. Ele é um cara que tem um conhecimento fantástico de futebol, era formado em educação física, foi professor da FURG de Joinville, né? E tantos outros que passaram. O Ideraldo José Marcos, o Ideraldo que era árbitro do futebol de salão, né? Sim, que depois, né? Cara fantástico também. Já não está mais entre a gente, mas era uma alegria, era onde que ele botava, né? Muito legal. Agradecer a Van, olha só, né? É conversa, né? Você vê que o negócio... Eu nem comecei a entrevista, você vê que o volume é muito forte, né? De tanta história boa para contar. Agradecer a Van mais uma vez pela oportunizar, né, esse momento tão bacana na minha vida, que eu posso trazer as histórias das pessoas, que é tão importante isso para a gente ter caminhos, né? E referências para que a gente possa fazer com que essa molecada que gosta do futebol entender que nada vem fácil. Você tem que se dedicar, você tem que treinar. É como na vida, né? Se você não levantar cedo, se você não buscar teu sonho, vai ser difícil ficar olhando para o céu, né? Vai cair chuva, vai cair às vezes umas pedrinhas de gelada, assim, porque a gente fala, né? Quando a chuva, aquela coisa das pedrinhas de gelo, né? Mas não vai cair dinheiro, né? O sonho tem que ser buscado. Cada um tem que buscar seu sonho. E nada acontece por acaso, né? Agradecer a sua like, seu compartilhamento. Muito obrigado pela sua companhia aqui no Café do Banana, o Café com Banana Podcast, com a assinatura da Van. Tudo no só lugar. Vai conhecer o setor de roupa. É fantástico. As roupas da Van são impressionantes. Vale a pena você conferir as novidades no setor de vestuário da Van, oferece para todos vocês. Bom... É história, né, velho? Que começo bacana. Eu tô achando muito legal porque a tua raiz, você fala muito bem, você gosta muito de falar da tua raiz, né? Porque ela te deu base, né? Então eu vejo que o colégio em Araquari, eu vejo que o pai, claro que o pai estava lá também de vez em quando, olhando como é que tá meu filho, a tua mãe estava lá cuidando da família, que é um negócio todo, né? E você buscando teu sonho. Tá, e esse starter ali, Joinville, quando você passou pro profissional, como é que foi? Como foi que estava a cabeça do Palmito? Bem, que, por exemplo, assim, no último ano de colégio, né, eu também fui escolhido para jogar pela seleção catarinense. Então, naquele período que a gente normalmente ia para casa, que eram as férias, eu tive que ficar porque a seleção catarinense, o Campeonato Brasileiro de Seleções, era naquela época, Poxa né? Vida. Isso foi em que ano, você lembra? Isso foi em 79, final de 79 e início de 80 ali, que aí fez uma seleção, Gersinho, que jogava no Figueirense, tantos, você lembra onde vocês jogaram? Nós jogamos contra... Os jogos naquela época foram todos em Joinville. Todos? Desculpe. Nós jogamos com Rio Grande do Sul e São Paulo em Joinville, certo? E saímos para jogar em Curitiba contra a seleção do Paraná, na época, né? Em São Paulo vocês não foram jogar? Não foram, era só o jogo de ida. Houve, assim, um acordo para que... Não fosse tão longe. Santa Catarina não era uma federação que tinha ainda aqueles recursos todos, né? Sim. Então o pessoal de São Paulo veio, já jogou aqui, já jogou no Paraná. Poxa, que legal, porque você pertencia
a seleção de Santa Catarina, Sim, jovem, sim, né? Foi um start muito foi um reconhecimento legal. E ainda era novo, porque eu tinha, na época, os juniores ia até 21 anos, né? Então eu já com 19 anos já estava jogando pela seleção, né? Uhum. E aí eu tive a opção, né? Ou eu continuo os estudos, na minha intenção era fazer um ensino superior na área de veterinária, alguma coisa nesse sentido, né? Ou continuar no futebol, né? Na época, quem era o treinador da seleção de São Paulo era o Cilinho, que foi um grande treinador em São Paulo, treinou São Paulo, treinou vários times, né, da Ponte Preta. Sim, E na época ele era treinador da Ponte Preta. E ele mandou um empresário para conversar comigo. Só que na época era muito difícil da gente fazer uma transferência de um amador para um profissional. Eu teria que ficar 3 anos parado para começar a jogar lá na Ponte Preta. Porque o Joinville não queria me vender. Eu fui assim, eu acho que fomos em 3 jogadores do Joinville para a seleção na época e eles já havia treinado. Sim. Meu primeiro treino foi marcar o Lico, ponta esquerda do Flamengo, lembra? De um craque de bola, né? Então, ali a gente já começou a pegar um pouco mais de experiência, fazia muitos jogos. O Joinville, como era campeão, era reconhecido, então essas cidades próximas, Xereder, Garuva, levava, né? Ia lá sempre jogar um time misto, profissional e juniores no aniversário da cidade. Então a gente aprendeu a jogar muito, nós disputávamos o campeonato da primeira divisão de Joinville como juniores também, né? Pegava todos os caras já veteranos que tinham saído na época da fusão do América e Caxias, que jogavam na Tigre, na Tupim, eram os campeonatos muito disputados. Então a gente aprendeu muito cedo, vamos dizer, essa experiência de jogar jogos difíceis, entendeu? Apanhava bastante, porque era tudo molecada nova, que ainda não tinha, pegava cara mais experiente, né? Mas daí isso serviu para a gente ter uma base para encarar o futebol. Não era fácil, e não é fácil até hoje, mas eu digo, na época era muito mais difícil, né? E eu fiquei no Joinville, e uma coisa que eu sempre tive, graças a Deus, essa luz me ajudou sempre, foi não perder os estudos de foco, entendeu? Eu disse, não, eu vou ficar aqui, mas eu quero estudar. E aí eu fiquei o primeiro ano fazendo outros cursos, outras coisas. Passei até na época no vestibular em administração e economia, que era um curso que tinha, mas bateu mais forte a coisa do esporte, né? Aí eu fiz novamente o vestibular e passei em educação física, né? Só que daí eu já estava incluído do time profissional. Então, para fazer uma faculdade não era fácil, né? Eu tenho que agradecer muito, eu agradeço até hoje, um treinador que veio do Palmeiras, que foi treinador do Palmeiras, Diede Lameiro, foi um jogador de basquete. Desse cara, então, por ele ser formado em fisioterapia, um monte de coisa, ele passou um pouco por esse processo de estudo, entendeu? E ele me liberou para fazer a faculdade. Eu ia de manhã para a faculdade e voltava 9 e pouco para treinar, entendeu? Pegava o treino, treinava, tal. Às vezes, o treino acabava 11 horas, eu voltava para pegar a última aula, porque eu sei que o meu problema não era tanto a matéria em si, e perdia também, mas o problema era a falta, né? Porque 75% você era obrigado a ter de frequência, né? E aí eu tive esse incentivo, me liberava nos dias de jogo. Olha, no dia que você vai jogar uma partida, ele liberava para eu sair cedo da concentração, ir para a faculdade e voltar. Uma coisa que me marcou muito foi o nosso combinado. Ele só disse assim para mim, ó, Palmito, o meu negócio contigo é dentro de campo. Se tu dentro de campo corresponder, o que tu faz fora, é claro que tu não vai sair por aí fazendo coisas, mas como tu quer estudar, então o negócio é dentro de campo, tu dando conta dentro de campo, te cuida. Resolveu dentro de campo, tá exatamente, tudo certo. então eu não fui só eu privilegiado disso. Junto eu consegui trazer uns colegas, próprio Borrachinha, que era o goleiro do Joinville, que veio lá do Botafogo, ele estava com a faculdade trancada, consegui bolsa para ele também, que eu também estava na época na diretoria da GRAP, no conselho, então conseguimos bolsa. O Clademir estudou lá, o Joel já tinha se formado, outros jogadores do Joinville, então criou, sabe, uma coisa bacana que também incentivou outras pessoas a estudar. O Adilson, que veio do Grêmio, fazia faculdade de matemática, se formou em Joinville também. Então eu não perdi isso, eu lutei até o final. Eu até estava comentando hoje com uns amigos que no dia da minha formatura eu fui fazer o exame, porque na verdade eu passei por notas, mas eu rodei por faltas e fui direto para o exame.
E aí o meu pai e a minha mãe estavam vindo para a formatura e eu estava fazendo prova. Se eu não tirasse a média 7, né? Mas eu falei, pode vir que eu garanto. Tirei 9,5, né? Porque eu estudava muito, eu aproveitava Legal. meus tempos de viagem, concentração, né? Uma galera muito legal, Banana, uns amigos que a gente fez, as meninas, ajudavam a fazer trabalho, copiavam matéria. Nossa, eu tinha uma coisa que eu fazia. E assim, eu não tinha a minha esposa é de Joinville, eu não tinha na época namorada, né? Até a gente era tão focado no futebol e no estudo que quase não sobrava tempo. Mas como a gente ganhava muitos prêmios de melhor em campo, existia em Joinville um negócio assim, ó, o melhor em campo vai ganhar um jantar para um acompanhante. Então eu pegava essas meninas, às vezes os amigos que me ajudavam, e diziam, ó, vamos jantar comigo. Pessoal da faculdade? Né? Pessoal da faculdade, né? Que era todo mundo. Hoje a gente, graças a Deus, é amigo, tem pessoas casadas, a gente se dá até hoje, se encontra, é muito legal, né? Mas é uma coisa que é sempre valorizar, porque assim, não, ninguém ganha jogo sozinho, ninguém faz nada sozinho, é uma equipe, é um grupo, são pessoas, então eu sempre aprendi dessa forma e vou respeitar muito, porque o sucesso das coisas, eles não vêm tu querendo ser o melhor, tu querendo ser maior, tu tem que ter um monte de gente te ajudando e eu também penso sempre em estar fazendo isso para ajudar as pessoas, porque eu também recebi isso tudo, entendeu? Então, eu sou grato a isso e, se Deus quiser, eu quero fazer tudo que eu puder fazer na minha vida para ajudar aqueles que estão buscando isso também. Porque a gente sente que tem muita gente que precisa de um empurrãozinho, precisa de uma palavra, às vezes precisa de um gesto para ir para frente, né? Porque é tantas coisas, tantos problemas que todos nós temos, né? Eu sempre falo, Palmeiras, que aprendi isso na minha vida também, né? Às vezes um bom dia pode mudar a vida de uma pessoa. Né? Tranquilo, boa tarde. Boa tarde. Às vezes, hoje eu fui no mercado, né? E fui fazer algumas comprinhas em casa, a dona Mônica pediu. Então você passa ali, tem um repositor, né? A repositora, né? Eu passo ali, muito bom dia. O pessoal até se assusta, né? Porque normalmente as pessoas não têm, infelizmente, esse trato, porque isso a gente aprendeu em casa, né? Falar bom dia, boa tarde, boa noite, isso não custa nada, né? Um sorriso não custa nada. E você pode realmente transformar uma vida com um pequeno gesto, né? Não tenha dúvida que é importante. Eu vou deixar você tomar uma água novamente, né? E agradecer a Van, tudo no seu lugar, agradecer a você pela sua like, pelo seu compartilhamento, agradecer mais uma vez o Cauã aqui na geração das imagens, do áudio. Muito obrigado, seu Cauã, né? Um abraço para a galera também de Guabiruba, viu? Tô mandando o Cauã aqui, mandando a galera para Guabiruba, né, Cauã? Né? Um abraço para a galera de Guabiruba. E tá toda a nossa Brusque, né? Imortal. Dizer aqui que prazer estar na sua companhia mais uma vez. Agora, tem uma coisa, né? Eu falo, você jogou num time de referência, você começou bem num time que tinha estrutura. Eu conheci o pessoal da Hansen. Eu, na verdade, a minha chegada em Santa Catarina, eu cheguei a morar em Joinville basicamente uns 4, 5 meses, né? Em hotel, Joinville Palace Hotel. A gente fez a inauguração do Alven, né? Na época, né? Até a minha chegada a Brusque, eu ia morar em Joinville. Pouca gente sabe disso. Porque eu aluguei um apartamento em Joinville. E ali também na Antártica famosa de Joinville, né? O gerente lá tinha um apartamento na 9 de março. Você sabe onde que é, bem no centro de Joinville. E eu aluguei aquele apartamento e disse para ele, olha, eu estou indo a São Paulo e voltando, eu vou na sexta, volto no domingo, vou na sexta, volto no domingo. E nós tínhamos montado uma filial em Curitiba, eu já trabalhava com engenharia preventiva, né? E dali nós tínhamos uma empresa distribuidora e ali eu aluguei o apartamento. Claro, eu não tinha parente, eu não tenho parente em Santa Catarina, né? Eu não tenho nenhum parente, né? Eu vim para Santa Catarina. Sabe por que eu vim para Santa Catarina? Isso ninguém sabe. Eu com meu pai e com meu irmão, nós fomos lá no Bruno José Daniel, o estádio do Santo André, perto da nossa casa, inclusive, na casa do pai. E nós fomos ver um jogo de Santa Catarina e Paraná. Um jogo interestadual. Sim. Exatamente, Santa Catarina e Paraná. E eu não sei por que cargas d'água, o nome Santa Catarina tocou meu coração, né? Olha. Eu falei assim, Santa Catarina, né? Eu nem imaginava onde era, porque era um garoto, né? E a minha tia, tem uma tia chamada Catarina, mas mera coincidência. Uhum. Mas isso entrou na minha vida de um jeito, falei assim, olha, um dia eu quero conhecer Santa Catarina, né? E daquele jogo, né, eu não me lembro quem ganhou, eu era um garoto, e isso me tocou muito, né? O nome Santa Catarina. Então, aí o que aconteceu? Por que eu vim para Santa Catarina? Então, eu vim trabalhar, eu vim buscar, eu queria sair de São Paulo, né? Pouca gente sabe disso também, por que eu saí.
eu já não aguentava mais aquele trânsito, aquela loucura, né? Vendo gente mostrar arma, já naquela época mostrar faca, mostrar arma. Eu falei, meu Deus, eu tô morando num lugar louco aqui, né? E todo mundo nervoso, querendo bater no outro, aquelas coisas todas no trânsito. E foi quando eu montamos a filial em Curitiba e eu vim morar, porque a minha base era Joinville. E esse sujeito lá, gerente da Antártica, fechei negócio na sexta-feira, ele ficou de pintar o apartamento. Na terça-feira eu passo lá assim, eu falei assim, meu Deus, não está pintando, não está cuidando do apartamento. E naquela semana a Mônica já estava desmontando a casa que a gente morava para vir para cá. As crianças, né, a Isabela pequena, sim, o Bruno e tal. Aí, moral da história, eu comecei a ficar ruim, né? Eu já tinha ajudado no final de semana, aquela semana anterior, no domingo, eu já tinha vindo para cá e estava ajudando a Mônica a desmontar a nossa casa para vir para Santa Catarina morar aqui. Eu chego para falar com ele, o senhor tal, não me lembro o nome dele. O que está acontecendo? O senhor desculpe, né? Mas o senhor não ficou de pintar o apartamento? Ah, rapaz, eu esqueci, tem minha sobrinha. Mas mentira, né? Porque como eu não tinha nenhuma informação minha, né? E simplesmente, eu não vou alugar mais para você porque minha sobrinha vai casar, ela vai precisar do apartamento. Eu falei, como é que é? Eu não sabia. Aí a Mônica lá desmontando a casa. Porque nós viríamos de mudança no sábado. Rapaz, e foi, né? Aí foi quando tudo aconteceu. O Binho Barão, que é o meu padrinho efetivo, quando falou assim para mim lá no Alven, né? Você se importaria em morar em Brusque? Porque eu estava desesperado, eu não sabia o que fazer. Foi quando o Binho falou, não. O meu tio fez um predinho assim, então eu vim morar aqui na Gregório Diegoli, né? Travessa da Autoianô, antiga Fischer ali, aquela, tinha Quimisa ali, eu morei ali 11 anos, né? Depois outras coisas aconteceram, mas foi tão engraçada essa vinda, mas eu queria dizer, por que eu estou dizendo isso? Porque eu conheci o pessoal da Hansen, o Cláudio, um amigo meu, a cooperativa da Hansen, que você conheceu e tal, e essa galera vivia futebol. Pessoal da Tigre, né? Exatamente. O grupo Hansen ali e tal. E eu falava assim, e essa estrutura era fantástica. O que vocês tinham na época lá era coisa de futebol classe A, não é verdade? Exatamente. Então, e ali foi uma grande escola profissional também para você, com certeza. Eu queria saber de ti essa pergunta. Essa transição, você ficou quanto tempo no Joinville e por que da mudança? Bem, o Joinville não foi campeão, né, por 8 anos seguidos à toa, né? O Joinville tinha uma estrutura fantástica, né? Fantástica. Para ter uma ideia, que administrava a parte administrativa do clube era um funcionário da Van, que cuidava da parte administrativa, né? O nosso pagamento vinha com o emblema da Van e datilografado do Joinville Esporte Clube, né? E existia sempre um apoio grande da entidade, da empresa, vamos dizer assim, da Tigre, nas contratações, né? Então, se contratava jogador que passava sempre por um crivo assim, muito forte dos diretores, sendo às vezes indicado por um técnico, mas sempre os diretores, né? É o caso do Nardella. O Nardella saiu do Grêmio para jogar em Campinas, ele não tinha desejo de sair de lá mais, que estava próximo da cidade do pai dele, que é ali Piracicaba, né? E ele só veio para o Joinville porque fizeram uma proposta tentadora mesmo, sabendo que ia ter um grande jogador, né? Que hoje é considerado um dos maiores jogadores da história do Joinville, né? Um cara sensacional, um amigo que a gente tem até hoje aí, né? Para mim, eu sempre falo que foi o melhor jogador mais completo que eu tive a oportunidade de jogar futebol junto na mesma equipe. Um cara fantástico, dentro e fora de campo, né? E o Joinville se estruturou nessa linha, então era uma cobrança grande, era um ritmo de cobrança de uma empresa, praticamente isso. Resultado. Tá dando resultado? Tá tudo bem. Não tá dando resultado, vamos descobrir o que está acontecendo. Então isso fez com que o clube se profissionalizasse, as pessoas que trabalhassem no clube estavam mais focadas e comprometidas, porque sabiam que o clube tinha essa linha, né, de comportamento, e isso era bem claro, ficava bem claro para todos nós, né? Pagava em dia, não atrasava. Isso não, né? Tinha dinheiro, contrato, as coisas, tudo certinho, né? Então foi uma referência pela organização, um clube que eu tive a oportunidade de jogar por 9 anos, né? Contando da base, né? Eu peguei sempre assim, eu joguei 5 anos no profissional, que são 5 anos que eu considero que eu fui campeão, que a gente foi campeão na época, de 5 anos, porque quando eu jogava na base, eu também era vinculado ao profissional, mas eu não era um efetivo do profissional, eu jogava nos dois lados, às vezes jogava, às vezes ficava no banco, às vezes, mas a partir desses 5 anos eu praticamente joguei todos eles, né? Nem todos
disputei todas as finais também, por uma contusão, mas praticamente todos os anos eu era titular do time, né? Jogava com isso. E essa estrutura também, a gente leva para o lado, vamos dizer assim, dos amigos e jogadores, né? Por que o clube chegava a esse ponto? Porque havia uma união muito grande entre os jogadores, uma cobrança muito grande. A gente sabia aproveitar o momento para se divertir, para fazer festa. A gente tinha uma caixinha que a gente era muito rígido nisso, inclusive eu fui presidente por muito tempo, mas era uma caixinha que era respeitado todas aquelas normas. Chegou atrasado, vai deixar um dinheirinho. Chegou, fez alguma coisa errada, entendeu? Então era nesse sentido. E aí a gente também usava esse dinheiro para fazer confraternizações. Às vezes a gente fazia a compra de camisas para revender, né? Vamos dizer assim, copos, alguma coisa do clube até para o torcedor ter. Eu falo assim que talvez jamais a gente vai ver isso. Antes de uma partida, o jogador que vai jogar uma hora depois está na portaria da entrada do clube dando autógrafo, assinando camisa para jogador. E nós fazíamos isso na época. Então isso aproximava a torcida do jogador e criava no jogador, eu digo assim, um compromisso, uma expectativa maior pro jogo. O cara tá aqui, todo mundo abraçando. Então era uma energia. Quando tu entrava em campo, parecia que era 22 e mais aquele povo todo, entendeu? Então nós usávamos muito essa estratégia, né? E é engraçado que uma das coisas que a gente fazia, a gente conversando, o que é que nós vamos fazer com esse dinheiro? Aí dava um enchente em Blumenau, aqui em Santa Catarina. A gente mandava uma Kombi de alimentos lá para ajudar, entendeu? Falava, vamos fazer uma coisa que os outros precisam, a gente não, né? Isso. Graças a Deus a gente não fomos afetados, né? Então se usava para escolas carentes, a gente, né, fazia um monte de ações. Com a sociedade. Exatamente, era uma coisa bem bacana. Legal. E o Joinville, através dessa escola também, eu já tive a oportunidade já cedo de sair para jogar no Juventus de Jaraguá como jogador do Joinville emprestado, que me deu uma experiência muito grande a nível do campeonato, né? Você foi emprestado? O Juventus, até hoje, nós tivemos agora reunido há poucos dias, lá é uma galera muito bacana do Juventus de Jaraguá, né? Um clube fantástico que eu espero o dia que o Juventus seja um clube grande. Jaraguá é uma grande cidade, né? Você vê o futsal hoje, a nível nacional, é o número 1, né? E junto com o Joinville também. Mas eu digo assim, ali foi uma grande escola, a gente aprendeu muito, eu tenho, né, muitos amigos ainda, e o clube com certeza ainda vai voltar, vai disputar agora o campeonato da Série B ali também, né? E depois também continuei jogando no Joinville, lá, vamos dizer assim, em 85, saí para o Novo Hamburgo, para ter uma experiência fora também. A gente não houve acerto salarial, eu acabei indo emprestado, retornei para o Joinville, joguei mais um ano. E a partir dali que eu comecei vamos dizer assim, a desvincular um pouco aquele jogador que era prata da casa, porque eu fui talvez o primeiro jogador que jogou mais tempo saindo da base, tempo no Joinville, foi eu. Claro, teve outros jogadores, né? Depois veio o Pingo, depois veio, né, o João Renato, veio Laércio, veio vários jogadores do Joinville, né? Roberto Gaúcho, tem tantos jogadores que jogaram aí, que são jogadores que fizeram história no futebol brasileiro. E a gente conseguiu, vamos dizer assim, ir sair para um outro clube já valorizado, entendeu? Quando foi a minha primeira venda do Joinville para Chapecoense, por exemplo. Essa transição, ela machuca? Você olha para trás assim, poxa, eu tenho uma raiz forte aqui, né? Essa coisa da mudança já para é longe, né? Você estava com uma raiz enfincada aqui. Você conheceu a tua esposa em Joinville? Na época do Joinville. Eu não sei se você já estava casado. Quando você casou? Não, eu casei no ano seguinte, quando eu saí do Joinville. A gente era noivos na época, praticamente, né? No último ano, né? Porque essa saída de Joinville, ela machucou um pouco? Como é que foi a tua cabeça, assim? Assim, o que acontece? Quando eu saí, por exemplo, foi uma solicitação minha. Na verdade, eu devia ter saído antes. Eu digo sair antes por quê? Porque antes houveram interesse de outros clubes maiores do Brasil, entendeu? Entendi. E não houve a negociação, né? O próprio Internacional teve atrás, porque eu tinha jogado o Campeonato Gaúcho em 85 e eu fui escolhido pela Zero Hora, que era o jornal que fazia a seleção do campeonato, como o melhor cabeça de área do Campeonato Gaúcho. Né, junto com tantos outros jogadores. Poxa, então, né? Você teve a oportunidade de Sim. Né, não que você não seja. Assim, eu sei que você está feliz que você fez na tua vida, tenho certeza disso. Mas essa transição de uma oportunidade para um time grande, você sente falta disso?
Sentiu falta disso, Não né? senti, não senti porque eu sempre pensei assim, ó, tem coisas que é para acontecer na vida da gente que elas vão acontecer, entendeu? Eu agradeço muito a Deus por tudo que eu consegui na minha vida e não é por ter joguei contra todos esses grandes jogadores, a gente pegar do Zico, Sócrates, não, essa galera toda, Reinaldo, Éder, a gente jogou, porque o Joinville jogava os campeonatos brasileiros na época, eram 40 equipes, né? O clube dos 13 mais os campeões regionais, né? Então, assim, não vejo. Claro que talvez financeiramente, essas coisas, a gente poderia ter, né? Mas também não era isso tudo. Então, por onde que eu passei, cara, foi muito legal. Minha história na Chapecoense também, tenho gratidão, joguei lá. Depois saí, vim para o Marcílio Dias também, que foi um clube fantástico que eu joguei aqui. A gente fez uma campanha muito boa com o Livir Cup. Foi o primeiro clube que projetou o Livir Cup pro futebol brasileiro, né? Depois, pelo destaque que eu tive, o Livir foi pro Criciúma e pediu a minha contratação. Eu fui pro Criciúma também na época, fomos campeão catarinense lá. Então, eu não posso reclamar de nada dessa coisa. Eu, como teu amigo, que vi você jogar, né? Então, eu tenho a liberdade de dizer uma coisa para você. Eu lamento muito, você, agora é minha opinião, tá? Sim. Eu lamento muito, porque como eu vi Vasco jogar, vi o Santos jogar com o Pelé, tive o privilégio de ver o Pelé jogar, eu vi o Corinthians jogar, a Ponte Preta jogar, eu vi o Vasco, como eu falei, Fluminense, vi o Flamengo. Como eu sempre gostei de futebol, eu não tenho dúvida de falar um negócio. Eu não falo isso com... O Palmito jogaria em qualquer grande time do Brasil. Ponto. Tá? E eu sinto que você está feliz, né? Que não ia jogar, eu conheci um cara que jogou no Corinthians que foi para cachaça. Mas são escolhas de cada um, né? Como eu conheci o Sócrates, por exemplo, né? Grande jogador, né? Nascido lá em Ribeirão Preto, o irmão dele, né? Fez história. Fez história no futebol. Só que tem o seguinte... É muita droga, é muita maconha, é muito isso, é muita... E desculpa, mas você sabe que isso no futebol... Faz parte. Faz parte. Na verdade, cada um escolhe o seu caminho. Sim. Mas eu lamento, como torcedor, amante do futebol, que eu amo futebol, tanto que eu sou um aficionado do futebol inglês, né? Hoje eu vi o Barcelona junto lá com o Dortmund, né? Então um jogaço de bola, né? Que você vê assim... O Palmito podia estar em qualquer time, né? Então eu falo isso como um sentimento do meu amigo, do torcedor. Claro, que isso é uma coisa minha, né? Eu lamento que às vezes o grande jogador, aquele cérebro do time, que você sabe o que é ser cérebro, para distribuição de bola, o cabeça de área, o cara que protege e tal, que isso faz falta no futebol hoje. E eu lamento muito que muitos talentos, não só o Palmito, minha opinião, né? Deixaram de estar em grandes times por outras questões, né? Mas são coisas que aconteceu na vida de cada um. Eu nunca me considerei um grande jogador. Eu era um cara muito determinado. A minha parte física me cuidava muito. Quando tive para ir para o Internacional, por exemplo, o empresário chegou, pediu para mim forjar alguma contusão, alguma coisa para não jogar, porque na época era o seguinte, se você jogasse uma partida no campeonato, você não podia jogar. Então nosso primeiro jogo era contra o Atlético Paranaense. Na época ainda o Dorival Júnior estava jogando também no Joinville, mas não tinha condições para jogar porque a papelada não ficou pronta. E aí jogamos contra o Atlético do Assis, do Washington, e ele chegou, chegou na quinta-feira, de quinta até sábado, esse cara ficou na porta do Ernestão lá, cada vez que ele me via, disse, cara, não vai jogar que tu vai pro Inter, que ele tava negociando, tava conversando. E eu disse, mas o Joinville não tinha outro, acho que o Nardella também não pôde jogar esse jogo. E eu digo, cara, eu tô treinando, e o treinador era o Edu, o irmão do Zico. Eu digo, mas eu não vou inventar. É uma questão, isso não é você, né? Eu não vou inventar uma contusão aqui. O Palmito jamais faria isso. Então eu falei, não, vou enfrentar, e seja que Deus quiser, né? Se é para acontecer, vai acontecer um dia. Botafogo também, quando eu estava na Chapecoense em 87, o Zé Carlos, que era treinador do Criciúma, foi treinar o Botafogo, me indicou. A Portuguesa Santista de Esportes veio jogar em Chapecó também. E aí apareceram outras coisas, mas, cara, eu não sei se fizeram falta na minha vida. Eu só sou grato a tudo aquilo que eu passei, porque foram coisas que, para mim, foram fundamentais e, nossa, tantas amizades, tantas coisas boas, legal, né, que a gente não pensa, né? Mas esse é fruto, eu de coração eu falo isso para você como um amigo, não só como amigo teu, mas é a mãe, o pai, a família,
Isso tudo você carregou com você. Então, a importância de jogar num grande time de futebol, talvez tivesse acontecido, mas não aconteceu. Mas você trabalhou, você fez aquilo que você gostava, né? E com certeza faz até hoje. Não tenho dúvida. Toda vez que você vai jogar na segunda-feira, vai jogar em qualquer outro lugar, lá em Caibi, lá em Chapecó, tu entra com aquela determinação, com a responsabilidade e tal, porque você carrega isso, né? Faço esse elogio para ti porque isso é da pessoa, né? Tem pessoas que vendem por dinheiro. Eu lembro do Rui Rei, na época, daquela briga com Ponte Preta e Corinthians, né? Gente, aqui entre nós, isso aqui tá no YouTube, vai ficar pra história, né? Isso aqui vai ficar rodando, daqui a 30 anos vamos ver esse bate-papo nosso. O Rui Rei se vendeu. Todo mundo sabe disso, tá entendendo? E existe jogador que hoje forja até prêmio, esse negócio de cartão amarelo cair, essas coisas de jogos aí, que é terrível, né? Terrível. Então, eu vejo que a tua identidade, a tua essência, né? Ela não pode ser manipulada. Ela jamais pode ser. Se você tem essência, tem raiz. Então eu vejo que o futebol, ele caminhou para um lado que começou a desvairar muito aquele brilho. Aquele negócio de beijar a camisa por beijar por dinheiro, né? Sabe aquelas coisas assim que a gente que já teve lá um pouquinho. Você foi profissional, eu nunca fui profissional, mas a gente sabe o quanto que a responsabilidade pesa, né? E quando você entra no campo para defender uma camisa, tem que ser com verdade, com amor, né? E quando você fala, o cara do Internacional ia me levar. Se você for só pelo dinheiro, pela fama, né? Não, eu tenho a responsabilidade. Eu tenho um contrato aqui, eles me abrigaram aqui. Esse é o palmito que eu conheço, né? Então, eu só sou grato por isso, né? A gente, assim, não é nada, eu não levo isso como uma coisa que... Para mim, eu acho que é a obrigação da gente fazer as coisas certas, né? É o caminho certo, a gente vai estar dormindo com a cabeça tranquila. Com certeza, né? Palmito, agradecer a Van, tudo no seu lugar. Muito obrigado, Van, por estar aqui, permitindo trazer esse bate-papo tão legal, tão gostoso, né? Com essa personalidade do futebol. Não é só catarinense, não, viu? Ele não jogou no Palmeiras, no Corinthians ou no Internacional, mas ele foi um dos maiores jogadores que Santa Catarina teve o privilégio de ver jogar. Né? Eu falo isso que não é minha opinião, não, de muita gente, né? E uma coisa que me toca, assim, casamento, né? Você estava naquele faculdade, papá, né? Saiu e voltou para casar, né? E casou, levou a mulher para Chapecó. Como é que foi essa história? A história do meu casamento dava para fazer aquela história do Fantástico que tinha lá. Dá para fazer um livro. Dá pra fazer. Porque o que aconteceu? Eu saí de Joinville e fui jogar na Chapecoense, fui vendido, né? Mas a gente não era casado, a gente era noivos. Aí a gente marcou o casamento. E a gente pegou uma data, vamos lá, 10 de julho, né? Bem chutômetro assim. Vamos lá. Saiu a tabela do Campeonato Catarinense. Joinville, Chapecoense em Joinville, dia 11. Nossa Senhora. Mas é claro que eu estava jogando lá na Chapecoense, o nosso treinador era o Carlos Froner, a gente montou uma equipe bacana. A Chapecoense foi um time muito, muito forte naquele ano. Eu acho que até hoje o RD tem um recorde de pontos por número de jogos proporcionais, que ele havia batido até do Bahia, na época que foi campeão brasileiro, lá nos 50 e poucos lá. Então, o que aconteceu? Eu falei, vai chegar próximo do casamento, eles vão me dispensar no dia do jogo, né? E nós ficamos 17 partidas invictas do Campeonato Catarinense quando fomos jogar em Chapecó. Perdemos o primeiro jogo em casa, né? E a partir do segundo jogo, nós ganhamos todos os jogos ou empatamos todos os times que a gente jogou. Eu lembro disso. Foi uma campanha fantástica. Tinha o Ronaldo, um centroavante que fazia gol pra caramba, Claudemir, Laércio, Itamar, uma galera boa, time que... Vários jogadores, né? Do Joinville foram 4 comigo junto pra lá. Então era meio time, quase a turma entrosada, né? Jogava todos os jogadores que eram titulares do Joinville, que pediram pra mudar um pouquinho de ares, né? E o que aconteceu? Quando a gente perdeu essa invencibilidade, eu não joguei esse jogo, porque eu havia perdido a unha do dedão do pé. Olha a história como é que é. O Rached, o jogador do Criciúma, havia pisado em cima do meu pé e estraçalhou com a minha unha. E dói pra caramba. Eu doía, e aí fiquei na carne viva e fiquei treinando em Chapecó, em academia, com chinelo, porque não podia calçar nada, né? E foram jogar o jogo seguinte e perderam também. Carlos Frone já começou a ficar... E aí fui falar com o massagista, e aí o massagista era um colega que era do Joinville também, que foi pra gente pra lá.
Diz, não, o Palmito, ele falou, não, o Palmito vai jogar com dor, sem dor ele vai ter que jogar. Com dedo, sem dedo. E eu digo, mas cara, como é que eu vou jogar? Ele me chamou no outro dia, tu tens que treinar porque tu vai jogar. Eu falei, seu Froner, eu caso no sábado, eu tô saindo amanhã para ir pro meu casamento, a diretoria me liberou, né? Não, tu vai fazer tudo que tens que fazer. Vai botar um tênis, aí vai lá, põe a unha, que eu fiquei sabendo que a unha o massagista tinha guardado meio amassado. Vai lá, põe esparadrapo, éter, o que tiver lá, se precisar, né, tomar uma injeção, sei lá, algumas coisas. Não. Eu digo, mas o que eu Farias? Tu é danado. Farias era o nome do massagista. Como é que tu foi falar pra ele que tu tinha... Não, ele me pressionou, eu tinha que falar a verdade. Aí fui eu treinar lá no campo, doendo, o pé doía, tá? Pô, eu tenho 10 minutos de jogo, uma bola veio quicando, eu peguei na bola, fui lá na gaveta. Ele parou o treino, ele me chamou e disse, ó, pode ir para Joinville hoje, depois daqui do treino, tu quiser para Joinville, tá liberado. Tu vai se apresentar sábado de manhã para fazer o treino recreativo e tu vai jogar domingo. Eu digo, meu Deus, não vai dar casamento? A minha esposa não sabia nada disso, né? Nossa Senhora. E aí eu digo, ai meu Deus, seu Flor. Mas ele tinha um respeito muito grande, era uma pessoa fantástica, né? Uma pessoa de idade, assim, uma pessoa que tinha um carinho muito grande, bem correta, bem né? bonachão, assim. Né? Não, ele era muito legal. O filho dele dava risada, que o filho dele era preparador físico, né? O Beto, então... Cara, eu digo, meu Deus do céu, o que eu vou inventar isso? Eu falei assim, eu tenho duas notícias boas. A primeira é que eu tô indo para Joinville, né? Agora aqui, hoje à noite a gente se encontra lá. E a segunda é que eu vou ter que jogar domingo. Nossa. Não sei o que, tá dizendo. Eu falei, não, eu nem vou falar contigo, deixa ele ir pra gente conversar, né? Aí foi lá, tive que contar essa história. Assim, a minha esposa sempre... durante toda a minha carreira, né, ela sempre foi uma grande apoiadora e sabia, né, que a vida de jogador é essa, de tu não ter final de semana, que, né, tem que jogar, viajar, ficar 2 semanas fora, tu tem que ficar com o filho. Então eu sempre tive essa... Mas como era o início, digo, era prova de fogo, vamos dizer assim, né? E aí, cara, eu fui para lá, organizei tudo o que tinha que organizar, e o engraçado de toda essa história... que os amigos do Joinville, eu havia convidado todos eles para o casamento, os jogadores, né? E aí o presidente da Chapecoense disse assim, ó, se tu fizer isso, nós vamos levar todos os jogadores da Chapecoense para lá também para o teu casamento. E o casamento foi esse, foi a minha família, a família da minha esposa e os 2 times que iam jogar no outro dia junto na festa lá. Que legal. Só que a festa não foi, claro, quem ia jogar não bebeu, né? Mas foi lá o Dorival Júnior, Nardella, Borrachinha do Joinville, Clademiro, um monte de gente, Clademiro até... Foi compadre de casamento lá, né? E os jogadores todos da Chapecoense. Na verdade, muitos já se conheciam, até foi até uma brincadeira ali, né? Mas foi legal, aí, né? É isso, 10 horas a galera foi pro hotel concentrar, do Joinville, saiu, e eu também, a minha esposa me deixou, a noiva me deixou no hotel também, foi pra casa da família, né? Fica com Deus, eu vou dormir, tá? E aí no outro dia, a gente tinha uma relação boa com a direção do Joinville, sei, caiu no papo, alguém, não, eles vão conseguir ingresso pra quem tu quiser dar, pra toda a família, pra todo mundo, e acabou todo mundo indo pro jogo, né? Então foi até legal, né? O que foi mais legal pra gente foi que a gente ganhou o jogo do Joinville. Isso que eu te perguntar. Ganhamos de 2-1 do Joinville, o Joinville com aquele timaço, né? Então, meu Deus do céu, aquela foi uma festa, os diretores da Chapecoense ficaram muito felizes, pessoas maravilhosas que a gente fez amizade em Chapecó, né? Mas foi uma coisa que a gente... Marcou a tua vida. Marcou, porque, meu Deus do céu, quem vai... E assim, o entendimento, a minha família toda lá esperaram, né? Até a gente viajou na volta, segunda-feira. Tava tudo... Tava tudo, né? O pai e a mãe contentes porque deu tudo certo o casamento, também, né? Foram pro jogo também. E na segunda-feira eles permaneceram em Joinville e a Chapecoense já viajou no domingo e eu fiquei até a segunda, né? Entendi. Mas daí eu só vou emendar um pouco a história, porque tinha mais um jogo na quarta-feira, que era esse jogo que se a gente ganhasse, batia o recorde brasileiro de ponto, que era do Bahia. E eu digo, não, ele falou assim, tu vai jogar e depois eu te libero pra você ficar uma semana livre. E a conversa, quando cheguei em Chapecó, é que eu tinha que jogar mais essa partida também. Meu Deus. Aí eu digo, meu Deus do céu. Aí a minha esposa, né, já era esposa, estava junto. Eu disse, ó, quem jogou espera mais um. Aí ganharam o jogo? Ganhamos o jogo também, ganhamos do Ercílio Luz na época, né? E acabamos fazendo esse recorde aí que foi reconhecido. Aí me liberaram no jogo seguinte, daí deu pra gente curtir. Mas eu digo assim,
Mas era aquela coisa que também, assim, como eu disse, eu gostava de jogar futebol, uma coisa, não fazia isso como uma troca por eu gostar. Sim. Mas eu era o respeito a uma Chapecoense, uma instituição que tem um carinho muito grande, um pessoal fantástico de Chapecó, tenho, meu Deus, uma admiração muito grande pela história da Chapecoense, só a história da Chapecoense depois de tudo que aconteceu, aí só isso já merece um respeito, né? Legal. Então... eu fiz isso tudo com muita alegria, deu tudo certo e estamos aí casados até hoje, graças a Deus, né? E não foi aquilo que foi motivo, pedido, né? não foi motivo. Né? Agora, eu não posso deixar de encerrar o nosso bate-papo aqui no podcast sem perguntar a sua chegada em Brusque, né? Sim. Porque tua vida começou profissional em Joinville, fosse para Chapecó, passou por Marcílio, passou para Criciúma e tal. Chegada em Brusque. Por que Brusque? Bem, eu quando eu vim para Brusque, na verdade eu sempre tive uma admiração grande por Brusque. Quando a gente jogava aqui, eu sempre gostei das cidades mais tranquilas, né? Assim, vamos morar em Joinville. Eu gostava de Joinville, mas não era a cidade que eu queria morar, entendeu? E quando eu fui jogar futebol, eu sempre pensava assim, um dia quando for parar, eu quero parar numa cidade que seja bacana, né? E as coisas parece que se desenharam daquela forma que a gente tinha imaginado. Eu gostava muito de Jaraguá do Sul também, quando tinha passado. Eu joguei em Bragança Paulista, também uma cidade fantástica. A minha sogra morou em Atibaia. Então a cidade ali, eu conheci Atibaia, que um dos jogadores que jogava comigo era de Atibaia, me levou para a cidade. Atibaia, tal, isso. Né? E aí, quando eu estava em Chapecó, que foi o time que eu, na verdade, tinha interesse de ter parado de jogar, porque eu não queria mais jogar. Eu tinha uns terrenos em Chapecó, já tinha, porque eu era lá do oeste, a gente mais ou menos dizia, eu vou parar em Chapecó, ficar nessa cidade, né? Entendi. E eu parei de jogar. Eu rescindi o meu contrato com a Chapecoense. Na verdade, a Chapecoense tinha o direito do meu passe, né? E eu comecei já a mexer com outras coisas, tipo assim, eu fui no mesmo colégio, que é da rede do Colégio São Luís, para dar aula de educação física. Eu conversei com os diretores e também tinha conversado na época com a RBS. Nós tínhamos que meio alinhavado o projeto que depois chamou Moleque Bom de Bola. Eu ia coordenar um trabalho na região dos municípios do Oeste com alunos, né? E a trazer os jogadores melhores para Chapecoense. Daí surgiu a ideia desse Moleque Bom de Bola lá junto com alguns assessores da RBS lá de Chapecó. Naquele momento, começou o campeonato aqui eu acho que era Copa Santa Catarina, se não me falha a memória. Copa Santa Catarina. Foi a primeira Copa Santa Catarina naquele ano. E aí o Brusque foi jogar em Chapecó, a Chapecoense foi jogar em Florianópolis. E o treinador do Brusque foi ver lá, que era o Veiga, foi um amigo que tive também, jogamos junto no Joinville. E ele viu que eu não estava no jogo e perguntaram, cadê o Palmito? Não, o Palmito parou de jogar, tá em Chapecó. Veio pra cá, pra Brusque, e disse, não, vamos buscar o Palmito. O cara, meu Deus do céu, o cara tava com 30 anos, 31, vai trazer ele pra cá. Ainda, né? E aí os diretores daqui foram atrás e me trouxeram pra cá, entendeu? E aí quando eu cheguei aqui, a minha esposa veio junto, só que não morou aqui. Na época era uma dificuldade grande de encontrar apartamentos. Terrível. E como ela estava distante da família dela, que morava em Joinville, ela disse, não, eu vou ficar em Joinville e você vem pra cá, estamos perto aqui, né? Eu acabei ficando aqui, ela vinha algumas vezes e acabei, poxa, eu falei, achei a cidade que eu quero morar. Na segunda semana eu disse, achei a cidade que eu quero morar. Isso cara, foi aquilo me tocou, isso foi em 90. Aconteceram coisas assim, vou falar só de um gesto, também que a gente tem tantas outras coisas, tantas pessoas bacanas que acolheram, mas eu perdi a minha carteira com todos os documentos, na época tinha, vamos pegar hoje, R$5 mil dentro da carteira. Que loucura. Cara, eu desesperado, coloquei na rádio, a Rádio Araguaia, a cidade, na época ali. Eu já estava no rádio nessa época. E aí anunciaram, o senhor não sei o que, perdeu os documentos, mas não fizeram referência a falar Palmito, né? E eu tô almoçando um dia, na época a gente almoçava num restaurante que tinha no estádio aí do Carlos Renault, né? Que era o clube servia ali, e tinha um restaurante que uma família fazia as refeições, né? E a gente almoçava ali. E um senhor chegou, bateu nas minhas costas, eu posso sentar aqui? Eu disse, não, pode sentar sim. Daí ele disse, o senhor é o senhor Edemar Luiz Alessio. Eu digo, meu Deus, será que é alguém que veio me procurar aqui por alguma coisa? Que ninguém me chamava disso, né? Daí ele falou, não, pode almoçar. Aí começamos a conversar, bacana o jogo, domingo, acho que nós tínhamos jogado aqui com um time, tínhamos ganhado, né? E aí ele disse assim, olha, eu tô com a tua carteira aqui. Eu disse, achei aqui na frente do estádio, isso um dia depois, né? Puta, eu preocupado, já tinha entrado com pedido de documentos, de BO, essas coisas todas. E aí ele disse assim, eu só fui abrir a carteira para ver a tua identidade.
e aquele dinheiro estava ali junto. Eu digo, cara, onde que eu vou encontrar um... Eu digo, eu tenho que morar aqui, né? É só o Brusque, né? Cara, essa pessoa me levou para tomar um café na casa dele. Que legal. Cara, eu digo, você lembra o nome dele, não? Eu não lembro o nome dele, que depois ele faleceu de um tempo depois, mas foi um senhor bacana, honesta. Bacana, né? Eu lembro que é na frente da papelaria aqui de plástico, do Kohler ali, ele morava nessas redondezas ali, né? E depois eu também, né? Cara, eu agradeci ele. Eu acho que na época eu dei uma camisa do Brusque para ele. Eu sei que a gente se encontrou ainda, né? E aí, poxa, a partir daí, depois eu saí, fui pro Blumenau. E daí no ano seguinte, de 92, eu voltei para ficar aqui, né? E graças a Deus estou aqui até hoje. Agradeço muito todas as pessoas que me acolheram aqui em Brusque. Cara, se for falar que é um número bacana, a equipe nossa do Brusque, de futebol, diretores, comissão técnica, jogadores, cara, era uma verdadeira equipe mesmo, era uma união muito grande. Vários jogadores, o Washington jogou no Santos. O Washington, a gente é amigo até hoje também, faz tempo que eu vejo o Washington, né? Tá lá em Balneário, né? Sim, um cara fantástico. Maravilhoso, né? E um lateral que fez história, né? Jogou no Santos, jogou no Botafogo, jogou em vários times, né? O próprio Solis também jogou no Botafogo, Solis. Então, a gente fez uma amizade grande, de família mesmo, sabe? Eu não esqueço isso até hoje, porque eu já tinha jogado, como te falei, em equipes mais, né? O caso do Joinville, que tinha estrutura, mas aqui parece que foi uma coisa bem caseira, vamos dizer assim, né? Comprometida com um clube que muitos, né? Eu vim aqui para ser campeão, né? A gente vem com essa ideia. Se vai chegar ou não vai. Agora, se chegar, nós vamos ser campeão, porque né? Na minha história eu nunca fui vice-campeão, assim, né? Então eu digo, não vamos perder essa, né? A última, né? E acabou, deu tudo certo, né? Então, meu Deus, só tenho que agradecer a acolhida que tenho nessa cidade, muitos amigos em tudo, amigos de grupos né, da Igreja Católica, grupos de amigos do futebol, grupo de amigos de colégio que a gente deu aula. Uma coisa que antes da gente encerrar, eu tenho que falar, né? É o coração desse moço aqui, né? É o que ele ajudou, né? E ajuda o que ele pode. A gente se cruza às vezes no texto dos homens, né? Certo. Independente de estar no texto. Sim. Né? Eu sempre falo, religião é uma coisa que está dentro do coração de cada um, né? Não adianta ir na igreja lá e depois não praticar aquilo que se fala, né? O que é para se praticar. Então, quando você foi gerente do SESC aqui, passou uma fase da tua vida, né? A tua esposa, me parece, foi diretora de escola também, foi diretora. né? Então, eu deixo o nome dela, por favor. Carmen. Um beijo para Carmen. O nome das filhas? Daniele, Heloísa e Maria Eduarda. Quer dizer, você é movido pelas mulheres. Quem manda lá sempre foram elas, né? Veio um neto, o João Luiz, para me ajudar, que está com 11 anos, né? Faz escolinha de futebol até em Itajaí, na escolinha do Atlético. E a Fernanda, que é 1 ano e 8 meses, né? Uma netinha, mas... Graças a Deus que eu tive essas mulheres na minha vida para me ajudar. Então, assim, para mim, realizar esse podcast hoje foi um motivo muito prazeroso. Agradecer a Van, que me oportuniza fazer esse meu trabalho, né? Mas, assim, a essência do coração, né? Das cestas básicas, da doação de tempo, de estar num pedágio ajudando, né, uma entidade, né? Eu que estou no mundo do voluntariado desde 89 também, quanto é gratificante para nós poder ajudar o nosso semelhante, né? Então, essa é um pouco da história, gente, desse moço aqui, né? Que aquele começo, né? Aquela essência, o pai caminhoneiro, a mãe lá, né? Na batalha, sendo pai e mãe, né? E com muita dificuldade, sempre buscando o sonho dele, está aqui na minha frente. Então, para mim, é uma alegria muito grande estar registrando um pouco da sua história. Porque se a gente fosse falar tudo que tem que falar, o Cauã tinha que trazer a cama dele aqui, apertar o botão e ficar realmente aqui, porque é muita história para contar. E quem tem história para contar, imagina o teu livro como vai estar, né? Você vai oportunizar isso, né? E no lançamento, por favor, né? Com certeza. Então, eu sou muito grato pela tua presença. Não sei, era legal, não sei se você tem Instagram, se você tem essa parte social, né? Eu tô mexendo, vamos dizer assim, né? É uma coisa que eu... Você tem o Instagram? Ou Facebook, alguma coisa? Facebook, né? Mas assim... Eu me concentro mais nas coisas, né? Hoje eu não... Porque a nossa geração... a nossa geração, né? A gente acompanha, tem. Eu assim...
tudo que acho que a gente fez, eu gosto muito de compartilhar com as pessoas, né? Então, às vezes, não da forma que às vezes são compartilhadas, né? Eu tenho um pouco de cuidado com relação a essas coisas, né? Sim. Mas eu, com certeza, fico grato também teu convite, né, de estar aqui, né? É um cara também que eu considero muito, um cara que, meu Deus, tem uma história muito bacana no rádio. Quem não lembra do Banana aqui em Brusque? Foi Café um cara com banana. café com banana, com tantas coisas, Tantas né? coisas, né? Na TV também, que você fez muito trabalho muito bacana. Legal, também, muito né? obrigado. Então, a gratidão da minha parte também por tudo, né? O teu colega Cauã, aqui, né? Cauã, tá aí né? na Que luta. também está aí Saiu de fazendo casa, esse trabalho, batalhando, né? exatamente. Isso aí. Ser um jovem fazendo isso, umas coisas legal. bacanas, né? Que certamente vai ajudar ele também futuramente. Mas é gratificante para nós, viu, Palmito? Porque o senhor Ademar Luiz Alessio é o nome que está lá no registro, né? Na identidade, na carteira de motorista, né? Claro que se transformou ou criou o Palmito, né? E esse Palmito, quem te deu esse apelido, né? É como eu também tenho o apelido de Banana, Sim. que é só apelido, né? É apelido. É só apelido, né? Então é fruto de quê? Então se transformou e fez com que aquele começo lá em Palmital, né? Com a mamãe que está do teu lado, Sim. né? Eu trabalho muito esse lado espiritual e eu sinto, nossa, então a mãe e o pai sempre estão perto da gente, sim, né? sim. Eles podem estar lá no céu, né? Mas eles nunca esquecem da gente também, né? Exato. Então eu só gratidão, né? Continue o teu trabalho. E o que ele falou assim, entre aspas, aqui, para quem entendeu, né? Como a gente faz, né? A gente não precisa falar o que a gente faz, né? A gente faz com o coração, né? Então, quando a gente ajuda uma pessoa, quando a gente envolve uma entidade, a gente não precisa ficar falando, né? A gente faz com o coração, né? Exato. Essa é a grande essência. Ou aquele cara fala, eu fiz isso, fiz aquilo, então não faça, porque fez para... É como comprar a bênção, né? Então a gente não precisa comprar a bênção, a gente faz com o coração, com verdade, né? Então essa tua história, esse teu amor, a família, as mulheres que mandam na tua vida que eu sei, né? Como eu tenho 5 netas mulheres e um menino, né? Então tu imagina como é que eu tô, né? Legal. Então é só gratidão, muito obrigado pela presença. Eu agradeço a Van por permitir estar conversando contigo, porque sem o patrocínio também, para a gente poder estar aqui trabalhando, pagando o que tem que pagar para poder fazer. Você sabe que tudo é assim, a técnica, a qualidade, né? Certo. E gerar isso para eternidade. Por que não dizer eternidade? Porque daqui a 50 anos tá no YouTube lá registrado esse bate-papo e um dia alguém vai ver, vai falar assim, puxa vida, né? Esse aí é o Palmito que jogou bola e tal. Isso para mim é um motivo prazeroso, por isso registrar a história das pessoas, né? O livro registra o papel e a gente registra através da voz, da imagem, que isso vai ficar eternizado para tuas netas, para teus netos, né? E para a geração, né? Justamente Alessio, né? A família Alessio. E a família da esposa é? Cabral. Cabral, né? Então você vê, um beijo grande para toda a família Cabral também. E a todos aqueles que fazem parte da corrente do bem. E eu sei que tu faz isso com muito amor, com muito carinho. Parabéns pela tua história e muita gratidão e que continue escrevendo tão bonito essa tua história na tua vida, na tua família. Muito obrigado. Obrigado, Banana, também, né? Um abraço a você, a tua sua família também. A gente conhece também a tua família, que também é uma referência grande pelo tudo aquilo que você faz, os valores que vocês têm, né? E a gente vai seguindo na luta. Nossa vida segue. Vamos seguindo. Tá com quantos anos hoje? Eu tô com 64. 64, você vê, né? Eu tô ficando velho, eu tô com 67. Não parece novo, né? 67. Aí o pai fala assim, Banana, você pinta o cabelo? Não, o dia que ficar branco, vai ficar branco. Vai ficar branco. Essa foi que o pai me deixou de herança, né? O pai sempre, né, tinha um branquinho sempre aqui só, né? E o pai tinha muito cabelo. O meu filho já tá meio calvo aqui, né? Você vê com 40 anos. E assim, né? Faz parte, né? Cada um tem o seu DNA e faz parte. Mas muito obrigado. Obrigado, Cauã, pela geração das imagens aí do nosso áudio, né? Agradecer a Van mais uma vez, tudo no só lugar. Vá conferir a linha do vestuário. Roupa feminina, masculina, sem igual, gente. Queria desejar também boa Páscoa para você, né? Igualmente para você, para toda a sua muita família luz, também. muita vida para a família toda, né? Muita saúde. Boa Páscoa também para o Cauã, né? Boa Páscoa para o Hamilton também, para a Jaque, para o Augusto, né? E para todos vocês, que a luz da vida, que a centelha de vida esteja presente na sua vida, na sua família, mas sempre com muito amor. A gente tem que caminhar com muito amor, com muita verdade, né? E muito respeito, muita humildade, porque assim tem que ser. Se ele veio aqui para tentar passar alguma coisa, sempre foi com muito amor, né? Com muita humildade, né?
e assim a gente tem que aprender com ele, ou referenciar aquela história, entender que nós temos que caminhar com muito amor, com muita verdade, mas acima de tudo com respeito, valorizando a nossa família, as nossas tradições, sim, mas buscando sempre um caminho reto. Feliz Páscoa para você também. Obrigado, Avan. Obrigado a você pelo seu compartilhamento, pelo seu like. Grande abraço. Semana que vem a gente volta em mais um Café com Banana Podcast. Um grande beijo, um grande abraço.